Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco e hoje o vídeo que eu vos trago é sobre a inflação. Antes de seguirmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso like se gostam deste tipo de vídeos. É muito normal estarmos a falar com os nossos pais e avós e eles nos dizerem que quando tinham a nossa idade recebiam salários de 30 escudos ou que um carro custava uns quantos contos. O fator mais importante nisto tudo é a inflação e desvalorização da moeda. O produto é exatamente o mesmo, no entanto os salários das pessoas que o produzem tipicamente aumentam. O curioso é que com o avanço da tecnologia e os processos de fabrico estão cada vez mais otimizados, custam menos, porque é que o preço do produto supostamente aumentou assim tanto? Quando se fala de inflação, fala-se no aumento geral dos preços e bens e serviços durante um determinado período. O mais importante é lembrar que a impressão de mais dinheiro aumenta a inflação. Alguns preços sobem, outros descem. Fala-se de inflação quando se verifica um aumento geral dos preços e não só de um artigo ou outro específico. O resultado é que um euro hoje, o que nós conseguimos comprar com um euro, no futuro não vamos conseguir, vai valer menos. Portanto, a inflação mede o poder de compra da moeda. No nosso caso, o euro, e normalmente isso aparece como uma percentagem. Em Portugal é o INE que calcula mensalmente os índices de preço no consumidor. Podemos ver na Pordata as diferentes categorias que faz a análise da inflação dos preços e as diferentes categorias. Podem ter diferentes percentagens, mas aqui podem ver que nos últimos 45 anos a taxa de variação por ano e por categoria. As rendas e o petróleo são casos de bens e produtos que influenciam diretamente a cadeia de preços. Vou explicar o porquê. Portanto, quando nós falamos de rendas, por exemplo, o valor dos terrenos, também, caso esses aumentem, significa que os negócios vão ter custos superiores e têm que ir acompanhando, aumentando os preços dos produtos deles. Isto começa no preço total da construção de uma fábrica ou da renda que paga mensalmente, levando a um ponto que esses custos têm que ser passados para o consumidor final, senão a empresa ou as empresas vão à falência. Quanto ao petróleo, o processo todo fica muito mais caro, mover as matérias-primas, o transporte do produto, ir para o trabalho, viajar, portanto, impacta-nos em todos os sentidos. Eu vou dar aqui uma série de exemplos para explicar este conceito. O João ganha 1000 euros e vai ser aumentado 3% no final do ano 2020. Portanto, irá receber 1030 em 2021. O João tem despesas de 600 euros, significa que junta neste momento 400. Se a inflação for de 3% em 2020, isso quer dizer que em vez de gastar 600 em 2021, ele vai gastar 618. Ou seja, o João agora junta 402 euros, mais do que anteriormente, mas menos do que normalmente as pessoas têm em percepção, que seriam os 430. Agora vou adicionar outro detalhe, que é a estrutura de custos do João, em que 90% dos custos são relativos à habitação, água, eletricidade, etc. No total, ele gasta 540 antes de aplicarmos a inflação, em habitação, e 60 para outros gastos. Imaginemos que olhem para as tabelas da taxa de inflação e posso ver que a média é 3% em 2020, mas para a categoria de habitação e água, eletricidade, etc., a inflação aumentou 7% e na categoria de outros foi de 0%. Isto significa que, no novo exemplo, os custos do João vão aumentar na habitação para os 577,8, mais os 60 euros, o que dá um total de 637,8. Portanto, se olharmos para os rendimentos menos as despesas, vamos ver que neste caso o João consegue poupar 392,2 euros, cerca de 8 euros menos do que no ano anterior. Neste caso, o João teve um aumento e ficou mais pobre. Tudo irá depender da estrutura de custos, mas na média, se olharmos para o exemplo número 1, esse deveria ser o mais normal. Se olharmos para a nossa situação atual, em que situação é que vocês acham que nós estamos? Possível inflação, deflação? Aproveitem para deixar o vosso comentário aqui em baixo nos comentários. Os bancos centrais estão a imprimir muito dinheiro. Em teoria, levará à inflação. Ao mesmo tempo, nós não estamos a gastar tanto dinheiro. Estamos a poupar mais desde que isto tudo começou e há muito produto no mercado. É claro, o desemprego continua a subir, o que pode levar à deflação. Tudo isto é mesmo muito complicado.
E há uma possibilidade de isto nos estar a levar até para outro conceito que se chama estagflação, em que, por um lado, há inflação e, do outro lado, o PIB diminui ou a produtividade das pessoas diminui. Empresas. Eu não vou aprofundar muito sobre os tipos de inflação e os efeitos para não aborrecer ninguém. Só quero é que percebam como é que o mecanismo funciona e como é que isto nos afeta e como é que devemos contrariar para não ficarmos ainda mais pobres. Economistas dizem que normalmente os níveis de inflação de 1 a 2% é bom, pois incentiva o consumo. Ao mesmo tempo, muita procura faz com que os preços aumentem, o que torna o processo saudável, pelo menos é o que nos dizem. Imaginem que o preço de uma cerveja é de 1 euro. Se tivermos uma inflação ideal de 2%, significa que para o ano o preço seria 1 euro e 2 cêntimos. Níveis de inflação muito superiores a 2% podem ser negativos porque se neste mesmo exemplo tivermos uma inflação de 10%, no próximo ano o valor da cerveja seria 1 euro e 10 cêntimos. Agora imaginem na perspectiva de bens mais caros, como carros, por exemplo, em que a diferença pode ir para os milhares. Fiquem atentos aos dois exemplos que eu vos vou mostrar. O João comprou uma casa no ano 2000 por 80 mil euros e vendeu este ano por 100 mil euros. Acham que o João lucrou? A pergunta tem uma ratoeira, porque na realidade o João não teve lucro. Para a maior parte das pessoas o João ganhou 20 mil euros, quando na realidade, se atualizarmos os valores do preço pago pela casa, que foram 80 mil no dia de hoje, isso representava 113.600 euros, se acompanhasse a desvalorização da moeda. Então podemos dizer que na realidade ele perdeu 13.600 euros. Isto porque eu apliquei o coeficiente de desvalorização da moeda, que é publicado no Diário da República. Políticas monetárias e inflação são as causas mais importantes que levam a desvalorizar a moeda. Da mesma forma, se investirem durante um ano um montante de 5 mil euros e tiverem um retorno de 12, o lucro é de 600 euros, sem contar com impostos. Mas na realidade, se a inflação foi de 9%, o que acontece é que o lucro foi de apenas 137 euros. É muito importante termos a perspectiva da inflação em todos os nossos investimentos, pois nós podemos ficar surpreendidos pela negativa. É preciso sempre fazer os cálculos considerando a inflação. Bancos centrais têm algum controle sobre esta situação. Estas entidades podem aumentar ou diminuir o valor que os bancos podem ter em sua posse, por exemplo. Isto automaticamente obriga os bancos a conceder menos empréstimos. Outro exemplo é o aumento das taxas de juros. Se as taxas de juros aumentarem, as pessoas automaticamente têm que pagar mais juros num empréstimo, ou seja, pagar um montante maior mensal. Isso faz com que o consumo baixe, as pessoas gastam menos dinheiro. Como muitos de vocês devem estar a perceber, apesar da pandemia, o valor pedido em empréstimos para a compra da casa está em máximos, porque as taxas de juros estão baixas, então as pessoas aproveitam para comprar mais. Outro fenómeno que está ligado às pessoas pensarem que os preços vão aumentar no futuro é aproveitarem para gastarem no presente, causando ainda mais inflação. E isto pode se tornar um efeito bola de neve, em que, em casos extremos, em alguns países podemos ter hiperinflação, como por exemplo Venezuela. A inflação pode literalmente chegar a um ponto que é preciso vender a casa e mesmo assim não conseguimos comprar os nossos bens essenciais. No caso da Venezuela, a subida foi dramática, foi de 1.300.000% entre 2012 e 2018. E vocês perguntam-se, então Vítor, o que é que eu devo fazer nesta altura? Eu diria protejam-se. Quando estiverem a decidir onde colocar o dinheiro a render, é necessário saber a taxa de inflação e se o produto oferecido vos dá uma taxa superior de retorno, olhando para as taxas dos últimos anos ou meses. A inflação pode roubar poder de compra às vossas poupanças e se estas não estiverem bem aplicadas, como acontece no caso de terem o dinheiro numa conta corrente que não paga juros, o que equivale a guardar o dinheiro em casa. A inflação baixa e estável estimula o crescimento da economia. Uma inflação elevada leva a uma perda significativa do poder de compra. Isto é, quando o mesmo dinheiro passa a comprar menos do que antes. Posso aplicar as minhas poupanças em ouro, que é um ativo bom para combater a inflação, ou produtos de baixo risco. Por exemplo, obrigações, certificados de aforro, fundos de investimento e, basicamente, fundos de investimento de baixo risco. Não se esqueçam disso. O dinheiro, se estiver debaixo da cama, vai perder valor. É por isso que a literacia financeira é tão importante, porque os anos passam, os ricos ficam mais ricos,
os pobres basicamente mais pobres, e basicamente o deixar o dinheiro debaixo do colchão está a deixar-nos mais pobres. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam que podem e devem deixar as vossas dúvidas nos comentários e vemo-nos num próximo episódio.